Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Pergunta Silvio Andrade. Hoje vamos responder a pergunta de Elber Amos sobre o CPR Grout. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem pessoal, a pergunta de Elber é a seguinte. No vídeo do CPR Grout ficou a dúvida em relação às estacas de geotêxtil que usa-se primeiramente antes da aplicação do composto GeoGrout. Estes palitos de geotêxtil, como você menciona no vídeo passado, ficam com as sobras para cima. Quando a água entra, sai por cima? Acho isso improvável, porque não existe bombeamento. Ou naturalmente, ela por gravidade vai para o solo resistente. Veja bem, Elber, nem uma coisa nem outra. Antes, vamos mostrar aqui que o geodreno que nós utilizamos é esse aqui que chamamos de geodreno fibroquímico, é um geodreno de fita. Vocês percebam que ele tem uma alma de PVC com ranhuras e um geotêxtil envolto. Para quê? Quando nós executamos ou uma tecnologia da pré-carga ou o CPR, quando a água chegar, o material argila chegar próximo desse dreno, suba apenas a água para dissipar, para diminuir os vazios e não as partículas de solo, tá? Então é um geodreno fibroquímico que nós cravamos lá. Agora, antes de começar a falar sobre o CPR, eu acho interessante falar que os solos argilosos moles se caracterizam pelo quê? Pela baixa resistência ao cisalhamento não drenado, tá? Como também, devido a sua alto teor de umidade, alto limite de consistência e muitas vezes presença de matéria orgânica, são incisivos, são decisivos, são determinantes. Para quê? Para a deformabilidade desse solo. Ou seja, o recalque nos solos argilosos moles são muito grandes, muito lentos, exatamente devido à baixa permeabilidade do solo mole argiloso. Tá? Agora, o que acontece? No CPR, conforme falamos no Pergunte, no Por Dentro da Engenharia 31, tá? Que é onde surgiu a sua dúvida, Elber, você lembra que nós falamos que nós pegamos todos os dados de projeto e as características daquele solo e colocamos num programa que faz todo o dimensionamento do CPR, ou seja, se a malha de geodrenos e de pontos de bombeamento, de vertical de bombeamento vão ser triangular, vai ser triangular, se vai ser quadrada, tá? A tensão que nós vamos solicitar esse solo, se 10, de 8, de 6 kg por centímetro quadrado, tá? Esse espaçamento entre os geodrenos e as verticais de compressão, o traço do GeoGrout, o slump do GeoGrout, todo o acompanhamento, ou seja, tudo isso é projetado levando em consideração os dados do projeto e as características desse solo mole. Então, a título de falar agora para responder a sua pergunta, vamos olhar aqui no quadro e nós colocamos, como você está percebendo aqui, isso aqui são os pontos de geodreno, nós colocamos o quê? Uma malha triangular, tá? Então, quando nós chegamos no campo, com aquela determinação do espaçamento entre os geodrenos, então independente de onde vai ser ponto de vertical, onde vai ser ponto de geodreno, nós cravamos em todos esses pontos os geodrenos. E depois, nos pontos onde vão ser as verticais de compressão, nós cravamos onde tem um geodreno, esse geodreno não vai funcionar porque ele vai ser destruído, nós cravamos um tubo de 3 polegadas e vamos com a ponteira cônica perdida, vamos até o ponto e puxamos para fazer o bombeamento. Tá? Então veja, analisando aqui seria um ponto de vertical de compressão, pula um ponto de vertical de compressão, pula um ponto de vertical de compressão. Então você veja aqui, ó, pula um ponto de vertical de compressão, aqui. Então vamos lá, pá, tá? Então veja, perceba que aqui esse ponto aqui, claro que o dreno vai ser destruído, como já explicamos, é onde nós vamos fazer as verticais de compressão, tá? Então, se nós analisarmos melhor, veja que cada ponto que nós vamos bombear o nosso GeoGrout, ele está cercado nessa malha triangular por 6 geodrenos. Então você veja, ó, 6 geodrenos. Esse aqui vai ter 6 geodrenos, 6 geodrenos. Então todos vão estar cercados por
6 geodrenos. Para quê? Para facilitar a saída dessa água quando nós executarmos esse bombeamento. Tá? Então isso aqui é uma vista em planta. Vamos dar uma analisada agora numa vista em corte. Tá? Então veja. Imagine aqui que nós temos uma camada de solo mole e cravamos, conforme o projeto, os geodrenos fibroquímicos. Tá? Vamos botar aqui mais espaçado para não tumultuar o desenho. E vamos botar só 2, mas vocês sabem que esse ponto vai estar cercado por 6 geodrenos verticais, no caso da malha triangular. Então nós vamos aqui, ó. Então nós temos aqui um tubo de 3 polegadas, onde nós vamos bombear esse nosso geogrout, que, como você deve lembrar, é uma argamassa arenosa, né, de cimento, areia e silt, né, pouca quantidade de cimento, e de baixo slump, ou seja, ele não é fluido, ele é um grout mais para uma argamassa mais para seca. Para quê? Porque se nós colocarmos uma argamassa de baixo slump fluido, ele vai fraturar esse solo mole, e não é isso que nós queremos. O processo do geogrout é por expansão de cavidade, tá? Essa argamassa vai expandir. Agora, claro, que não é uma argamassa expansiva, não é isso que ela vai chegar lá e vai entrar em contato com algum material ou com algum aditivo e ela vai expandir. Não é isso. É o seguinte, nós falamos no vídeo 31 que nós usamos uma bomba de concreto modificada. Então, cada vez que a gente dá aquela pistonada na bomba, nós estamos bombeando 50 litros de material. Então você imagine, nós fazemos o primeiro bombeamento, então nós colocamos na saída da ponta aqui, então nós temos aqui, ó, 50 litros de material. Quando nós bombeamos novamente, a nova argamassa vai chegar aqui no meio e vai empurrar a argamassa anterior, ou seja, é abrindo essa cavidade, essa expansão de cavidade. Então cada vez que nós bombeamos, as argamassas anteriores vão sendo empurradas. Então você perceba que cada vez que nós temos isso, nós temos o quê? Forças radiais nesse solo em toda a direção. Por isso que o nome é CPR Grouting, consolidação profunda radial através de um grouting, de uma argamassa que nós estamos bombeando no solo. E quando nós fazemos isso, nós colocamos aqui um piezômetro de cordas vibrantes para analisar o comportamento desse solo mole, dessa argila, quando nós estamos executando esse bombeamento. Então, traçando um gráfico, um gráfico aqui de pressão com tempo, tá? Então temos aqui um inicial. Então, quando nós bombeamos, o que é que o solo nos diz? Ele nos dá o quê? Uma alta pressão, um pico de pressão, ou seja, uma poropressão. Então nós temos aqui o quê? Nós temos um excesso de poropressão. Mas nós percebemos, exatamente também com o piezômetro, que devido à presença desses geodrenos, desses 6 geodrenos ou desses 8 geodrenos, depende de cada malha que nós vamos utilizar, esse excesso de poropressão é rapidamente dissipado. Tá? Então, essa pressão se dissipa rapidamente. Então, nós sabemos o quê? Que num solo arenoso, que é muito permeável, a tensão aplicada é igual à tensão efetiva. Mas num solo argiloso, o que acontece? A tensão aplicada menos a poropressão é igual à pressão, à tensão efetiva. Então, tensão aplicada menos a poropressão é igual à tensão efetiva. Então veja, se com CPR nós estamos comprovando o quê? Que nós dissipamos rapidamente essa poropressão, nós aumentamos a tensão efetiva. Tá? Então isso é o CPR, ou seja, quando nós estamos expandindo a cavidade, essa onda de compressão faz com que a água e o ar saia para cima nesse solo. Ou seja, o caminho mais fácil vai ser ela subir pelo geodreno vertical. Tá? Então aí está a explicação, Elber, por que a água sobe rapidamente com a execução do CPR. Para melhorar o entendimento de como se processa o CPR, tá? No próximo Pergunta ao Silvio Andrade da semana que vem, eu vou apresentar e comentar um vídeo da aplicação onde você vai ver essa saída da água na prática.
tá? Então essa é a resposta que nós damos aqui na parte teórica, e na semana que vem nós vamos lhe mostrar na prática como se processa a saída e como é a execução do CPR. Espero que você tenha gostado. Quem gostou, por gentileza, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal, tá? Quem não é cadastrado, pô, se cadastre. É como eu digo, a cada vez que você se cadastra, você faz com que o canal vá crescendo. Isso é bom porque nós vamos ampliando a nossa rede de troca de ideias sobre engenharia civil, tá bom? Aguardo vocês no próximo. Pergunta ao Silvio Andrade. Um abraço e até lá. Muito obrigado.